Então, Humanoide, aproveitando que você voltou, eu vou trazer para vocês uma entrevista que fizemos lá no Diversão Offline com um dos maiores ícones do RPG nacional, um dos criadores da Dragão Brasil, Marcelo Cassaro. Ele falou um pouco sobre Tormenta, Holy Avenger e a Dragão Brasil. Quando nós conhecemos o RPG, achamos que era uma coisa que valia a pena, um tipo de jogo diferente, um jogo de fácil acesso, se fosse feito dessa forma. Então, eu trabalhava com revistas de videogame e comecei a falar de RPG dentro das revistas de videogame. E tive uma resposta muito boa, o pessoal gostava de ver. Então, eu propus uma revista só sobre RPGs, que foi a Dragão Brasil. Ela começou com o Dragon Magazine, na verdade era um nome que a gente não podia usar. Tivemos que mudar para Dragão Brasil mesmo. E dentro da Dragão a gente falava de jogos já conhecidos, jogos já existentes, mas também tentando trazer outros jogos, tentando colocar nossos próprios jogos originais. A Dragão Brasil, ela trazia material original. Nós colocávamos nossos personagens, nossos contos. Você tinha uma aventura que citava um reino, que citava os deuses, citava um personagem, um item mágico. E um dia, já era lá pela Dragão Brasil 50, nós resolvemos, vamos fazer o nosso próprio cenário de campanha. O nosso próprio grupo. Começamos a fazer um garimpo das coisas que valiam a pena, das coisas mais interessantes, e reunimos com o cenário. Isso foi a primeira edição de Tormenta, acompanhou como brinde dentro da Dragão Brasil por 50. E ela foi vendida num evento internacional, porque na época foi o item mais vendido da história do evento, da história do evento internacional, foi o item mais vendido em todos os eventos, todos os eventos. E de lá pra cá, a Tormenta foi muito aceita, foi muito bem sucedido, foi só crescendo, fomos adicionando livros. A Tormenta no início era para outros sistemas, ele era para AD&D, era para GURPS, era para 3D&D, o 3D&D mais antigo. Aí chegou o ano 2000, aconteceu o Dungeons & Dragons terceira edição com o sistema D20. O Tormenta sempre foi um mundo de D&D, nós adoramos D&D, nós gostávamos muito do mundo de D&D. A nossa ideia é que Tormenta era um mundo de D&D, e agora a gente tinha a oportunidade de fazer isso oficialmente. Fazer do D&D de Tormenta um mundo com regras de D&D no sistema D20. Foi isso que a gente fez, apareceu o Tormenta D20 e ele continuou. Depois passou da editora do Dragão para Jamon, onde ele fica até hoje. E aconteceu que o próprio Tormenta durou mais que o sistema D20 e que durou mais que o Dungeons & Dragons no Brasil. E chegou um momento que a gente não podia mais fazer o Tormenta depender dos livros de D&D, porque os livros de D&D aqui estavam acabando. A terceira edição acabou, a quarta edição apareceu e não tinha uma licença aberta, não era possível mais usar o sistema deles. Então, nos Estados Unidos aconteceu com o Pathfinder. O Pathfinder acabou se tornando um mundo de D&D, porque o D&D não existia mais. E daqui no Brasil a gente fez isso com o Tormenta. A Tormenta pegou um sistema próprio, virou um livro básico independente, que existe até hoje. E isso vem funcionando bem, isso vem seguindo. Eu não posso dizer muita coisa, é uma coisa que eu mesmo não acreditava, porque a época das revistas informativas para o mundo nerd acabou. Nós não temos mais grandes títulos que a gente tinha antigamente, a Wizard, a Inquest, a EGM, a própria Dungeons & Dragons Magazine, todas elas desapareceram, porque a internet substituiu esse tipo de mídia. Então, de verdade, eu não acreditava no retorno da Dragão. Aí, por causa dessa série de Stranger Things, por uma coincidência incrível, Stranger Things usa a mesma fonte tipográfica no título que a Dragão Brasil usava. Aí eu fiz uma montagem para mostrar, olha só, isso explodiu a internet, quebrou a internet.
depois o Mauro Trevisan fez uma capa falsa do Stranger Things usando o estilo antigo da Dragão. Quebrou mais ainda a internet. Aí o Careca também fez uma mini Dragão Brasil completa com o texto, com a diagramação da época. Aí acabou de fazer a internet em caquinhos. Isso tem 3 mil likes, 3 mil compartilhamentos, chegou a 500 mil pessoas, é muito absurdo. Então, isso são números que a gente não pode ignorar. Então, estamos estudando, estamos cogitando, fazendo contas, quanto custaria, quanto renderia, quanto precisaria, que pessoas poderiam trabalhar nessa nova Dragão Brasil. Mas isso é só, aliás, a volta do Dragão Brasil, eu não posso falar muito mais, mas é só uma pequena parte da volta da Dragão Brasil, a volta da revista. A revista é só a parte menor dessa volta, porque pode ser uma coisa que vai surpreender todo mundo. Sim, o digital é a solução para você distribuir conteúdo hoje. Para fazer revistas no Brasil é difícil porque você é um país muito grande, você levar revistas até todas as bancas de jornais, todos os pontos de venda do Brasil, revistas físicas, é caro, é difícil. Para você fazer uma revista em papel, você precisava vender 30% dela só para pagar os custos de impressão e distribuição. Qualquer revista tinha que vender no mínimo 30%. Se ela vender menos de 30%, já é um prejuízo. Isso sem contar o preço do seu custo na empresa, para pagar os profissionais, pagar as pessoas que fizeram, pagar os funcionários. Isso sem nem considerar. E começou a ficar cada vez mais raro as revistas venderem 30%. Então, sim, o digital é uma solução ótima para distribuir esse tipo de material. Mas também é difícil, aí já fica mais difícil conseguir uma renda suficiente para o produto digital. O produto digital ele tem que ser mais barato, senão as pessoas não se interessam. Se você conseguir tirar um orçamento disso para sustentar uma empresa, para sustentar um segmento, sustentar uma revista, é difícil. Então, sim, o digital é a solução para esse tipo de veículo, mas as soluções precisam ser encontradas para viabilizar, para tudo funcionar. Eu gosto de RPG, mas eu gosto muito mais de quadrinhos. Então eu usava a Dragão para viabilizar quadrinhos que não poderiam ser feitos de outras formas. No início da Dragão, quando ela começou a vender bem, eu chegava no dono da editora e falava: então, agora vamos fazer uns quadrinhos aí junto com a Dragão? Tá, vamos fazer. Aí começamos com umas minisséries. Acho que as primeiras minisséries foram o Futim e Godless. Elas deram certo, tiveram uma boa venda na época. Opa, legal, vamos fazer mais. Aí fizemos mais 3 minisséries, que deixa eu lembrar, foram Blue Fighter, Luta dos Dragões e uma do Capitão Ninja. Essas também tiveram resultados mais variados. Victory veio depois. Mas depois dessas 3, aí nós fizemos as licenciadas, que eram o quadrinho de Street Fighter e Mortal Kombat. Porque nós compramos os direitos desses jogos na época. E também fizemos o 3DT, os 3DT oficiais de Street Fighter, Mortal Kombat, Mega Man, Darkstalkers, tudo da época que a gente podia pegar, a gente pegou. Só que aí faltava, eram só minisséries, histórias de 3, 4, 5 partes. Falei, opa, será que a gente pode arriscar fazer uma série longa? Uma série mensal, um mangá de verdade, começo, meio e fim. Aí foi apagamento. Deu certo. No início não vendia muito bem, porque é normal uma revista no começo, as pessoas não acreditam. O pessoal vê muito mangá sendo cancelado, muito quadrinho sendo cancelado. Fala, não vou comprar isso aí porque vai acabar na metade, vai ficar sem saber o final. A Malha Verde ela só começou a vender legal, compensar os custos dela a partir do número 8 ou 9. Felizmente o dono da editora acreditava nessa política de você segurar um título no início até ele decolar, porque não é todo mundo que acredita.
Todo mundo já viu muitos quadrinhos que lança o número 1 e desiste, porque não vendeu. Não é assim que funciona. A revista Veja, ela foi planejada, os custos dela são tão altos para fazer aquela revista, que ela foi planejada para começar a dar lucro em 10 anos. Começar a dar lucro. Aí a revista foi um sucesso, ela começou a dar lucro em 8 anos. Mas é assim, você não pode desistir logo no começo porque parece que não está dando certo. A Folha Veja foi esse caso. E quando chegou, o engraçado é que quando ela chegou no final, o dono do editor não queria parar. Não, continua fazendo serviço. Cara, não posso, tem que ter o final, tem que acabar. Depois a gente faz outro, sei lá, mas tem que acabar, tem que ter o fim. E aí fechamos completa e agora existe a versão definitiva da Jambô, toda em capa dura, linda, tá, beleza. Tem gente, vamos ver o que vai dar, porque eu também não tenho muita informação sobre isso, mas tem um estúdio fazendo um game de Folha Veja. É a Messier Games, eles estão produzindo um game, uma demo, que já deve ser apresentada agora, na próxima BGS, que se não me engano daqui a 15 dias. Isso foi uma proposta que apareceu. Um produtor de animação me procurou já há bastante tempo. Vamos fazer uma animação de Folha Veja. E parecia uma coisa mais simples na época. Porque você tinha as leis de incentivo, você tinha maneira de captar recursos. Mas acabou ficando muito difícil no Brasil. Nós não temos as pessoas certas, os profissionais certos, gente que faz anime com cara de anime. É muito difícil achar por aqui. Então, por enquanto está muito difícil dizer se vai acontecer a animação da Folha Veja e como vai acontecer. O que eu posso dizer é que existe um curta de animação. Nós pegamos a primeira história da Folha Veja, que é uma história curtinha de 4 páginas, que é o Tempo do Inseto Rei. Foi o primeiro teste da Erika Wano para desenhar a Folha Veja. Pegamos essa história e transformamos num curta de 6 minutos. Esse curta já existe, já está pronto, está sendo finalizado. Nós vamos ver ainda como ele vai ser veiculado. Se ele vai direto no YouTube, se ele vai para um site, se ele vai se exibir em algum festival, em algum evento, na Comic Con Vídeo da CCXP. Vamos ver ainda como nós vamos fazer. Mas já existe um curta. Como nós vamos transformar esse curta numa série longa, também ainda é um mistério. Galera, e ainda não acabou. Tem muito mais conteúdo que a gente fez lá no evento que a gente vai estar mostrando para vocês já já.